Boa noite, meus queridos. Como estamos? Tenho certeza que todos muito bem. Vamos dar continuidade para o nosso bate-papo do nosso querido livro Despertar do Espírito, da Joana de Ângeles? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar no capítulo 8 ainda um tema super interessante. Todos eles são, mas mais um que chama falta de amor. Então vamos ver o que a Joana coloca pra gente isso, né? E é engraçado porque ela poderia colocar um tema escrito amor, ou a presença do amor, ou as vantagens, ou as benesses do amor. Mas olha que interessante, né? Vamos tentar entender o que a Joana quer passar pra gente quando ela quer abordar a falta de amor. Bom, para a gente começar a falar sobre a falta de amor, como é que a gente vai falar de um sentimento que vai ter ausência dele, que vai faltar, que vai fazer falta, se a gente não compreender e não entender exatamente o que é isso, o que é esse sentimento? Então, para falar de falta de amor, a gente vai falar de amor, certo? Então vamos começar por aí. Então, o amor, ele, a definição do dicionário é um sentimento afetivo que faz com que uma pessoa queira o bem do outro ser vivo ou abstrato. Então aí já é uma definição interessante. Então a gente pode sentir amor tanto por um outro ser vivo, não está falando só homem, só ser humano, né? Então a gente pode sentir por um animal, por uma planta, a gente pode sentir pelo oceano, a gente pode sentir por alguma coisa abstrata também. Algum objeto, alguma coisa que nos relembre alguma coisa, que nos traga um sentimento bacana. É ter uma atitude de amor com o outro sem esperar nada em troca. Então, essa é uma definição que já vem lá do dicionário. O amor, a essência do amor é fazer o bem, querer o bem, sem esperar nada necessariamente em troca. E aí a gente vai ver a parte espiritual e religiosa do amor. O amor, ele vem permeando os conceitos religiosos há muito tempo. Quando Moisés recebeu os 10 mandamentos, há mais ou menos 1200 anos antes do nascimento de Cristo, o amor já é o pilar angular, já é a pedra mestre dos dois principais e maiores mandamentos da lei mosaica, que é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o primeiro e maior mandamento. E aí tem também o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Então, isso está na passagem no Evangelho, na parte de São Mateus, no capítulo 22, no versículo 34. Então, olha que importante, isso muito antes da vinda de Jesus Cristo na Terra, já se tinha a importância do amor, desse sentimento, permeando os dois principais mandamentos da lei mosaica. E agora então, a gente vai fazer uma viagem no tempo. E a gente vai sair lá da lei mosaica e vamos vir aqui para a atualidade. Vamos trazer para os ensinamentos espíritas qual o conceito trazido no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, sobre o amor. É uma parte muito importante que traz uma ótica espírita da codificação de Kardec deste sentimento que a gente está falando no capítulo de hoje. Então, ele diz que amar é, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal, honesto e consciencioso para fazer aos outros o que queira que estes lhe façam. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos para suavizá-las. Então, gente, presta atenção. Esse comecinho, ele fala das características do homem que tem amor,
Então, ser leal, honesto e consciencioso, fazer aos outros o que gostaria que os outros fizessem para si e procurar nos outros o que pode se fazer para suavizá-los. Então, criar uma empatia com o outro e tentar auxiliar da maneira possível. É considerar como sua a grande família humana. Então a gente sai daquele egoísmo nosso, do nosso microcosmo, do nosso mundo, e a gente amplia isso para uma família humana. Porque essa família todos a encontrareis dentro de certo período em mundos mais adiantados, porque todos nós fazemos parte de um mesmo todo. E os espíritos que a compõem são como vós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. Então, olha, essa é uma passagem que eu achei fantástica e fundamental para a gente compreender várias nuances do sentimento amor. Então, se nós destrincharmos e interpretarmos com muito afinco tudo o que é colocado pela doutrina espírita sobre esse sentimento magnânimo do amor, nós vamos ter que esse sentimento é o quê? Ele é o combustível. Vamos dizer assim, ele é a base, o que vai ser usado para inúmeros outros sentimentos bons que vão permear a humanidade, que são eles: a paciência, a tolerância, a benevolência, o altruísmo, né, que é o abandono do egoísmo, a caridade, o respeito, a humildade, a empatia, né, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro e ter a consciência de entender as limitações, as necessidades e as benesses e as coisas boas e ruins que acontecem com o outro. Né? Então, quando a gente. Essa empatia está muito em voga hoje em dia, então, que quando a gente se fecha no nosso mundo e a gente não se preocupa com o outro, a gente não cria essa empatia. Né? Generosidade e incondicionalidade. Porque o amor tem essa característica, como já foi falado, de não querer nada em troca. Então, quando um pai acorda de madrugada para cuidar do filho que está chorando, isso é um amor incondicional. É um amor que não exige nada em troca. É um sentimento que ele vai e não importa o que vem. Ele vai, porque ele tem tanto e é tão verdadeiro que ele tem essa característica de incondicionalidade. E aí agora eu pergunto para vocês, falar de amor e espiritismo na atualidade, não tem como a gente não pensar na figura que colocou, que demonstrou com maior fidelidade, de uma forma mais plena possível, o amor na vida, que foi Chico. Não tem como a gente não lembrar dele. E aí vamos pensar, o que Chico diria sobre o amor? Vamos relembrar? Se eu fosse alguém, se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras e de todos os idiomas, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque amor com esquecimento de si mesmo. Porque amor nada pedindo para si. O amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar alguém ou alguma causa sem pedir nada, sem esperar
o pagamento nem mesmo da compreensão da inteligência do próximo. Então, trabalhar por uma humanidade mais feliz, por um mundo melhor, pela extinção das guerras e pelo incentivo do progresso em bases morais convenientes para que nós todos estejamos no melhor lugar possível, que possamos ocupar no campo da vida humana, servindo ao Pai, ao Criador, a nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os princípios cristãos, ou mesmo aos princípios mais nobres de outras religiões, para que, com o respeito mútuo, possamos vencer todas as barreiras e amar como o amor deve ser consagrado entre nós. Isto é, amor sem recompensa, porque todo amor que é possessivo, infelizmente, ainda é um amor muito parente, de grande parentesco com o amor dos animais. A Joana nos traz um conceito de uma delicadeza, mas de uma sagacidade muito grande. Então, se eu perguntar para vocês, e é necessário, tem como, qual a maneira da gente conquistar o amor, esse sentimento dentro do nosso coração? Então a Joana fala uma coisa, que o amor ele é inerente das criaturas com maior adiantamento moral. Que não tem como a gente conquistar o amor se a gente não aprimorar o nosso adiantamento. Então o amor ele é característico das pessoas, da humanidade mais evoluída. É a marca da humanidade mais evoluída. Vocês lembram, retomando um pouquinho, lá daquela aula de sentimentos tumultuados de umas semanas atrás, que a gente começou ela falando que o homem mais primitivo era caracterizado pelos instintos, depois uma sociedade um pouco mais moralizada, um pouco melhor, um pouco mais evoluída, era caracterizado pelas sensações, e depois uma sociedade, uma humanidade mais desenvolvida moralmente, era caracterizada pelos sentimentos. E aí a cereja do bolo dos sentimentos, né, o sentimento mais nobre e que, como a gente viu, é o pilar, é o combustível para tantos outros positivos, é o amor. Então a Joana nos traz neste capítulo que o amor é o sentimento que caracteriza o adiantamento moral do ser e o abandono do primarismo. Então, o dia que nós conseguimos de verdade sentir o amor e exercitar, executar, colocar em prática o amor na nossa vida, então quer dizer que a gente conseguiu evoluir. A gente está um passo à frente. E depois do exposto, eu tenho certeza que você, da mesma maneira que eu, está se perguntando, mas e aí? Eu posso sair da caverna ou ainda não? Né? Se a Joana disse que o amor é o sentimento que caracteriza as pessoas de maior adiantamento moral, que pé que a gente está? Onde que a gente está nesse meio aí entre a caverna e os seres mais evoluídos? Então é uma maneira da Joana trazer um presta atenção para a gente. E para a gente elucidar isso, vamos buscar de novo lá no livro no Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 11 tem uma passagenzinha que chama A Lei do Amor. E fala, destrincha bastante esse sentimento. E lá, o que os espíritos orientam a gente? Que na lei do amor, não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Fazei-lhes ao contrário, todo o bem que vos esteja ao alcance de fazer-lhes. Então essa é uma ferramenta para a gente colocar em prática o nosso sentimento do amor. Né? Então a gente tem que prestar atenção, a gente tem que vigiar. E aí a gente volta de novo àquilo que a Joana já disse em outros capítulos: prestar atenção e vigiar os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações.
Então, aquela máxima orai e vigiai, a Joana puxa um pouquinho a nossa orelha no nosso vigiai, se a gente está realmente fazendo isso adequadamente para colocar em prática esse sentimento tão importante da humanidade. A Joana traz um conceito nesse capítulo. São conceitos muito semelhantes, mas que vale a pena a gente dar uma esmiuçada neles. De que o amor conduz à perfeição. Tá? Então, a Joana coloca que, já foi falado, que os espíritos mais adiantados são caracterizados por apresentar de uma maneira mais florida esse sentimento no coração. Então, o amor conduz à perfeição, porque eles andam par e passo. Né? A moralidade, o desenvolvimento moral e espiritual, ele caminha junto com o desabrochado amor. E aí a gente vai recorrer ao quê? O Evangelho, onde João diz: Deus é amor. Então a gente entende que se o amor é um sentimento que é caracterizado pelos seres mais evoluídos, Deus é só amor, porque ele é tão evoluído, ele é tão primoroso, que esse é o sentimento único que caracteriza a figura de Deus. Então, se nós formos nos adiantando, conforme a humanidade for crescendo, for evoluindo moralmente, nós então vamos nos tornar cada vez mais próximos da figura e semelhança de Deus. E nós vamos então cada vez mais desabrochando e desenvolvendo o sentimento positivo e magnífico do amor. Vamos de novo fazer um paralelo entre o que a Joana traz nesse capítulo com alguns conceitos muito enriquecedores da lei do amor que foi colocado no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a nossa base do Pentateuco kardeciano. Então, Fenelon, quando essa mensagem recebida em Bordeaux em 1861, o que ele fala? Que o amor é a essência divina de todos nós, do primeiro ao último. Tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Então, como a gente já viu que Deus é amor, segundo o Evangelho de João, que Joana diz que o amor conduz à perfeição, então a gente consegue entender o alinhavo desses conceitos trazidos em várias obras do Espiritismo diferente. Então, a essência do nosso coração, lá na centelha divina, como nós fomos criados, à semelhança de Deus, nós todos possuímos o amor na sua essência. Os efeitos da lei do amor, eles são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Então, conceitos colocados exatamente desta maneira por Joana de Ângeles nesse capítulo foram já falados lá em 1860 por espíritos amigos que trouxeram mensagens. Lázaro, um ano depois, em Paris, envia uma outra mensagem para Kardec. O amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Então, olha que interessante. Aqui a gente tem de novo conceitos que Joana coloca nesse capítulo e em outros capítulos deste livro. O amor, ele é a base, ele é, como a gente já falou, ele é o combustível para outros sentimentos elevados. E o sentimento do amor, ele está à altura do progresso realizado. Lembra que a gente já falou que conforme a humanidade vai evoluindo, naturalmente esse amor vai sendo característica desse ser humano mais evoluído e com uma moral melhor? A lei do amor, ela substitui a personalidade, então, né, o ego exacerbado, o egoísmo, pela fusão dos seres, que foi o que Joana falou exatamente nesse capítulo. A compreensão de que todos somos um só. Ele extingue as misérias sociais. E aí eu vou fazer um parêntese para vocês.
esse substitui a personalidade pela fusão dos seres, ele está muito mais abrangente e muito além do que a gente pensar dos seres humanos, mas em todos os seres. Tem uma história budista que eu acho que é muito bacana, ela cabe muito bem aqui, que uma pessoa, né, na verdade estava um monge e um discípulo, né, um aprendiz, eles estavam na praia, e aí o aprendiz perguntou para o monge, né, qual a diferença entre os homens, entre a natureza e os animais, né, o que tinha de diferente entre eles. Então o monge, na areia da praia, ele cava um buraco com o dedo e faz do lado um montinho de areia da praia. E ele perguntou pro aprendiz: o que você está vendo aqui? Ele falou: eu estou vendo um buraco e estou vendo um pequeno monte. Aí ele falou: sim, mas o que é tudo isso? Ele falou: tudo isso é areia. Na verdade, nós estamos em momentos diferentes. Nós, seres humanos, as árvores, os peixes, os oceanos, os animais, de uma maneira geral, e tudo que habita a Terra, mas tudo é composto do fluido cósmico universal que a gente já estudou em outros livros. Então, o amor ele tem essa característica de nós expandirmos, né, a nossa essência para o todo. Né? A gente sai das nossas misérias, das nossas pequenezes sociais, do nosso microcosmo e a gente expande. E aí o Lázaro termina, na verdade é um pequenino trecho da lei do amor do Evangelho. Feliz aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma, nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Então isso aí é a expansão do nosso ego, né? É quando a gente encontra o nosso eu interior, é quando a gente se encontra profundamente. É quando a humanidade evolui e então tem o amor como um sentimento nobre que marca essa característica humana. Bom, então a Joana começa o capítulo todo falando da característica positiva desse sentimento maravilhoso que é o amor, e aí ela chega num ponto bem crucial que ela explica as causas e os mecanismos do desamor. Então, quando existe a falta do amor, quando não desenvolve, quando esse sentimento fica lá escondidinho na centelha divina que nos habita e não desabrocha, qual é o motivo principal? Então, a gente percebe que durante o livro, a gente já está chegando no final do livro, alguns conceitos da Joana, eles se repetem em nuances diferentes. Mais uma vez, a Joana volta na infância, revelando que raízes negativas de mazelas que o ser humano traz na fase adulta estão enraizadas, foram plantadas lá na infância e hoje elas dão frutos muitas vezes amargos. Então ela diz que as crianças que não tiveram amor, crianças que não aprenderam, que não tiveram o sentimento de amor mostrado principalmente pelos pais e pelo núcleo familiar, crianças que viveram em famílias muito agressivas, em famílias desprovidas desse sentimento, são crianças que criam um bloqueio na capacidade de amar. É como se esse amor que existe, ele existe lá dentro, na essência, na centelha divina, porque nós fomos criados à semelhança de Deus. E Deus é amor, a gente já viu isso na passagem de João Evangelista. Esse amor, ele existe, só que ele fica bloqueado, ele fica adormecido dentro dessa criança. E o desenvolvimento, ao invés de ser do amor, vai ser o contrário. Vai ser o desenvolvimento do sentimento de ira, do sentimento de mágoa, do sentimento de violência, como defesa, muitas vezes, dessa criança que não aprendeu a amar, que não teve o estímulo do meio social da onde ela estava inserida para desenvolver esse sentimento e fazer desabrochar.
Então, são crianças que, quando adultas, vão transferir para a sociedade o que lhes foi oferecido. Então, são pessoas que fazem atitudes violentas, fazem atitudes de ira, de raiva, porque na infância foram criadas dessa maneira. Ninguém estimulou o desenvolvimento e o florescer desse sentimento bonito. Eles matam a sensibilidade dentro do coração, por conta de tudo que viveu no passado. E aí nós temos então pessoas violentas, pessoas deprimidas, pessoas que não sabem expor os sentimentos, pessoas mentirosas, pessoas inseguras, desconfiadas e outras tantas mazelas que a humanidade traz na chaga do seu ser, muitas vezes está plantada e tem a raiz lá atrás. Por isso que às vezes é tão difícil corrigir esses sentimentos de um adulto, porque o problema ele está se refletindo agora, mas ele começou lá na infância, né? E aí a Joana traz uma coisa muito interessante. Ela faz o conceito de que ela coloca exatamente isso: o amor é o milagre da vida. Se a gente for estudar na semântica o que quer dizer a palavra milagre, né? Então vamos tentar destrinchar, porque a Joana ela fala pouco, né? Os capítulos a gente percebe que o livro dela é pequeno perto de outros, mas tem um conteúdo imenso. Né? Então, cada palavrinha a gente tem que dar uma destrinchada. Se a gente for entender na semântica o que quer dizer a palavra milagre, a palavra milagre ela significa extraordinário, fora do comum, fora do natural, sem explicação. Né? Então, quando a gente fala, nossa, foi um milagre, não dá para explicar aquilo. Aquilo ali é extraordinário, é fora do que a gente esperava. Então, ela traça um paralelo entre o amor e o milagre da vida. Então, olha que valoroso que é esse sentimento. E ela faz uma outra analogia, uma outra comparação riquíssima. Ela fala que o amor pode muitas vezes parecer um sentimento frágil, ou parecer que a pessoa que demonstra o amor é uma pessoa frágil. No entanto, ele tem a persistência de uma flor que nasce na brecha do cimento. Então, olha que interessante. Então, eu trouxe essa imagem para a gente ver, né? A persistência. Então, vamos pensar melhor nessa palavra. Persistência é que não é fácil. Então, quando ela diz que o amor tem que ter a mesma persistência de uma flor que brota da fenda do cimento, da fenda do asfalto, é porque não é fácil, não é corriqueiro. Precisa de esforço, precisa de dedicação para que a gente consiga a nossa evolução e junto aflorar, florescer o amor. Então, essa analogia ela é muito rica que a Joana nos traz. Da mesma maneira, a Joana coloca que o amor ele está intimamente relacionado à integridade moral. E isso a gente já viu várias vezes durante esse capítulo, quando ela fala que o amor é característica dos seres mais adiantados. E está intimamente relacionado à integridade moral, levando a uma existência mais feliz. Coisas também, conceitos que a gente também já viu na lei do amor do Evangelho segundo o Espiritismo, né, de Fenelon. Então, a gente pode concluir que o amor e o florescer desse sentimento está intimamente relacionado à felicidade da nossa existência. Olha que interessante. E aí, a Joana coloca uma coisa muito bacana, que o amor ele é uma terapia eficaz para vários distúrbios de comportamento. Então, o amor é o remédio. O amor, ele é a resolução. Ele é o sentimento onde a gente vai encontrar a nossa força para curar um monte de mazela que a gente traz dentro de nós mesmos. E quando o amor estiver estabelecido na humanidade, aí a humanidade vai ser um bálsamo para a nossa existência. Para terminar esse nosso bate-papo,
eu vou deixar com vocês um trechinho de uma música icônica, uma nostalgia para vocês, uma música gravada por Legião Urbana, chama Monte Castelo, acho que todo mundo vai lembrar dessa música, que traz, eu vou deixar só um trechinho para vocês, que traz a passagem da carta de São Paulo, apóstolo, aos Coríntios, aonde ele proclama a superioridade do amor aos demais sentimentos e dons e virtudes humanas. Espero que vocês fiquem bem. Muito obrigado pelo companheirismo de vocês, por estarmos juntos, por estarmos coesos nesse grupo durante esse momento difícil que todos nós passamos. Mas dentro em breve estaremos juntos. Tenho certeza disso e espero que vocês também tenham. Um grande abraço, fiquem bem, uma noite esplêndida para todos vocês. Dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É só o amor, é só o amor que conhece, é verdade. O amor é bom, não quero mal, não sente inveja, se vai descer.